Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Gilguerian, o apresentador, e hoje comigo eu trouxe a nutricionista Rafaela Deieno para conversar com a gente. Rafaela, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, da minha experiência com a nutrição. Perfeito. Já que você falou nutrição, por que você quis fazer nutrição? Como começou essa ideia? Então, na verdade, a nutrição ela sempre esteve presente na minha vida, mas eu não percebia isso, assim, desde quando eu era criança, sabe? Eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Que é a época que os nossos pais começam a colocar Cobrar. aquela pressão, né? E eu queria inicialmente fazer publicidade e propaganda. Ah, Mas aí, quando eu era criança, eu tenho 2 irmãos, né? E eu era sempre um pouquinho acima do peso do que eles. sim. Então a minha mãe, ela ficou um pouco preocupada com isso. E aí ela me levou em endocrinologista, em nutricionista. Eu tive algumas experiências, né? Então por isso que eu falei que a nutrição esteve lá desde quando eu tinha uns 8, 9 anos. E aí eu fui na nutricionista, mas não segui aquilo que ela me passou, porque eu realmente não entendia o motivo dela estar me levando ali, sabe? Da sua mãe. Da minha mãe me levar ali. E aí depois, quando chegou esse ano de vestibular e tudo mais, né? Eu já estava um pouco mais amadurecida e a questão do corpo me incomodava um pouco. Então eu comecei a fazer academia, comecei a fazer Muay Thai na época, né? Aham. Que é algo que eu faço até hoje. Eu vi que você é E bem graduada lá. sim, eu tô graduada. Eu fiz aquela época, Você. depois eu parei, Aham. né? E aí agora eu voltei. Mas enfim, aí eu comecei a fazer academia, Muay Thai, e aí eu comecei a procurar um pouco sobre alimentação. E aí que eu comecei a me interessar. Isso 17 anos, mais ou menos. Sim. Aí eu fiquei entre essas duas, né? Publicidade ou nutrição. Mas aí eu acabei, depois de uma palestra que teve na minha faculdade, inclusive a São Camilo É. foi lá, me graduei na São Camilo, né? E aí eu gostei muito. Aí eu falei pro meu pai, pai, é isso que eu quero fazer, eu quero ser nutricionista. E aí ele até ficou me questionando um pouco. Por quê? Porque ele não conhecia muito sobre a profissão, né? Eu acho que é uma profissão que está crescendo bastante agora, né? Mas antes não se falava muito disso. Então, para o meu pai, para minha família, que não tem ninguém que é da área da saúde, eles ficaram com um pouquinho de medo ali. Eles achavam que eu não ia ter emprego, não ia conseguir me colocar e que eu não ia conseguir ganhar dinheiro também. Então, esse era o principal medo dele. Mas aí depois que eu comecei, ele viu que ele estava errado. Mas eu acho também que você puxou meio o lado da publicidade, né? Porque Eu você também, também. eu também acho. Que você faz os stories, os vídeos. Sim, Minha mãe, ela brinca que a gente gosta de trabalhar com aquilo que a gente brincava quando era criança, assim. sim, Aí eu vejo muito isso pra mim, que, tipo, gostar muito de ajudar, assim, de fazer coisa e também de brincar, de aparecer, de sim, fazer peça. Então, sim. fazer peça não, tipo, fazer graça. E É, hoje eu tenho aqui o podcast. sim, e você fazia brincadeira de Não, tipo, apresentar, eu entrevista? fazia mais, eu sou muito zoeira, assim, de fazer Aham. graça. Aí, tipo, uma das coisas que me levou a fazer isso foi que, tipo, nossa, eu falo, tipo, falo tão bem, eu comunico tão bem, por que que eu não tenho um negócio assim? Uhum. Aí foi uma das coisas que me levou a fazer o podcast. Ai, que legal. Aí eu, tipo, já, tipo, tem aquela questão da medicina, de Sim. ser legal e Juntar as duas coisas. juntar É. a fome com a vontade de E comer. eu acho que eu também, eu levo muito disso da publicidade e propaganda, né, para hoje em dia, porque eu também, quando eu era adolescente, eu gostava muito de editar vídeo, de gravar também. Aham. Tem até um vídeo meu, criança, com 10 anos, eu peguei a câmera da minha mãe
e gravei fazendo um bolo de limão. Então, Ah, tipo, é? E ficou bom o tem bolo? até no meu Instagram que eu achei esses dias o vídeo. E aí eu falo, eu sou Rafaela e hoje a gente vai fazer um bolo de limão. Então, já tava ali inserido desde antes, sabe? Então, era pra eu ser nutricionista E mesmo. hoje você faz receitinhas mais fits, né? Do que Sim, o não, bolo aquele de bolo limão. lá era aquele bolo em pó mesmo, sabe? Que Sei, de depois eu supermercado. fui aprendendo, né? Que na nutrição a gente tem que saber inventar receitas ali para poder caber também no plano alimentar do paciente, né? Corrija-me se eu estiver errado, mas vocês têm umas matérias de, tipo, de chefe, né? De técnica Sim, dietética, né? De sim, cozinhar. E exatamente. como que é essa matéria? Veio agora essa pergunta que eu fico com curiosidade, que eu sempre vejo na Lá na faculdade. faculdade. E eu fico, como que é? Sim, então, se eu não me engano, são 3 semestres, né, que a gente vai para a cozinha mesmo. Nossa, é bastante. É, bastante. E lá nos primeiros semestres a gente aprende algumas técnicas, cortes, porque tem uma área da nutrição que se chama UAN, que é Unidade de Alimentação e Nutrição. É um nutricionista que trabalha em cozinha, em restaurantes, na linha de produção, sabe? Mas aí Ele, o que que ele faz, esse ele nutricionista? faz o controle de qualidade daquela cozinha, né? Tipo, em Então termos tem sanitários, assim? isso. Tem que seguir as leis ali da Anvisa e as outras, né? Eu não sou dessa área, É. mas eu já trabalhei com isso. E também ele faz toda a gestão ali da cozinha. Então tem muita regra, muita coisa que tem que fazer. E o nutricionista é o responsável técnico das cozinhas, tanto de restaurantes, hospitais, né? Faz a gestão ali dos funcionários também. Então ele acaba sendo o chefe ali da Sim. cozinha. E a gente tem essas matérias para saber, né, como que funciona uma cozinha, Aí você brinca de Hell's Kitchen. como se fosse um MasterChef, né? É. E também para a gente ter uma noção de cozinhar, porque por mais que você não vá para essa área de work que eu falei, a gente precisa ter uma noção básica de cozinhar, porque se você for para a área clínica, você tem que saber as receitas para passar para o seu paciente, né? Então tem que ter uma noção básica. A Quanto de gente óleo, né, que você põe. tudo, cortes, o que combina com o que, sabe? E aí nas aulas a professora passava, a gente fazia grupos, e aí ia todo paramentado, né? Sem barba, bigode, unha, sem piercing, sem nada, né? Aham. Era assim, cara limpa. E aí tinha os grupos, a gente tinha que seguir a receita lá, que era por grupo, e aí a gente cozinhava. Era muito legal, porque aí no final todo mundo sentava nas mesas, assim, e aí cada um experimentava a comida do outro, e aí ela ia E você cozinha bem? dando as notas. Eu acho que eu cozinho bem, eu gosto bastante de É, cozinhar. é. É, Mas além dessa parte da UAN, né? Uan. Tem outras áreas dentro da nutrição de atuação, outros campos de Tem, atuação? tem muitas áreas. Tem Conta pra muita mim. gente que acha que o nutricionista ele só trabalha, por exemplo, com emagrecimento, hipertrofia, as pessoas que querem fazer uma performance na academia, mas não. A gente tem várias especialidades, né, na nutrição. Inclusive, eu tenho duas, né? Eu sou especialista em gastroenterologia. E também nutrição esportiva, né? Mas tem várias áreas que o nutricionista pode atuar. Como eu já falei, na cozinha é uma delas, né? Ele também pode trabalhar em consultório, com várias especialidades dentro do consultório também. Então, esporte, área clínica, saúde da mulher, deixa eu pensar, endócrino também. Tem muitas áreas que dá para ir. E também o nutricionista ele pode trabalhar em hospitais, né? Então, com o paciente internado ali, pós-cirúrgico, tratando do paciente doente mesmo. Também pode trabalhar como marketing, né? Na parte de marketing de Ah, é? grandes empresas, assim, por exemplo, Nestlé, esqueci o nome de outras, mas tem grandes empresas que têm nutricionistas que trabalham mais na parte do marketing, né? Também para montar a tabela nutricional ali dos produtos.
Ai, meu Deus. Fica tranquila, fica E tranquila. também nas indústrias, né? Tem que ter. Então, o nutricionista, ele tá em quase todos os lugares inserido, mas as pessoas, elas acham que ele só tá ali no consultório, né? Sim. Então, E na residência, né? Que eu confesso pra você que eu não realmente não sabia que tinha residência. Que residência pra mim, tipo, eu já ouvi falar da residência médica, que graças a uhum, Deus eu vou prestar, vai passar, vai ser tudo vai. certo. Mas como que é a residência da nutrição? Então, muita gente não sabe mesmo, né? Eu mesma não sabia quando eu entrei na faculdade que isso existia. A residência de nutrição, ela é também uma modalidade de pós-graduação, igual é a da medicina, né? Vocês médicos fazem os 6 anos de medicina, aí vocês se formam médicos, mas aí depois vocês vão fazer a residência para aprender sobre uma especialidade, né? E se Sim. tornar especialista naquilo. Na nutrição, isso também existe. Então, a gente faz os 4 anos de graduação e aí, depois, o nutricionista ele pode escolher as áreas que eu falei, né, que ele deseja ir. E aí tem alguns caminhos. Ou você faz uma pós-graduação que aí você paga, né? Eu acho que em medicina tem também. Tem. Mas é menos comum, né? Tá ficando mais. Fica Tá. meio polêmico isso. É meio É meio polêmico, eu sei. polêmico, meio polêmico. E tem os nutricionistas que vão fazer a residência, que é algo novo, tá? É no... Começou em 2016, Nossa, é a novo mesmo. primeira. Então, lá na USP que eu fiz. Então, aí a residência de nutrição é igual à médica. Você fica 2 anos, depende da especialidade de medicina, mas tem 2, 3 anos, né? A mínima é 2. Mas lá em nutrição são 2 anos e tem várias áreas que você pode escolher. Então tem. Eu fiz lá no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, tá? Na Faculdade de Medicina da USP. Então lá tem gastroenterologia, tem nutrição clínica, urgência e trauma, Nossa, nefrologia, em urgência e trauma? urgência e trauma. Que diferente. Eu prestei essa É? também, inclusive. Eu fiquei entre ela e gastro. Sério? Por que É, que você não foi pra urgência e trauma? porque eu sempre tive esse desejo de trabalhar em consultório também. Então, eu queria pegar uma especialidade que eu poderia tanto trabalhar em hospital quanto em consultório. Foi esperto. E no trauma, né, que eu Pode tô ficar batendo no tranquilo. microfone. No trauma, que é uma especialidade mais hospitalar ali, né? Um paciente crítico, por exemplo. Não vai chegar um paciente que acabou de sofrer um acidente de carro no meu consultório, por Eu espero exemplo. que não, né? Então, eu não ia conseguir usar muito dos conhecimentos de urgência e trauma no consultório. Por isso que eu fui para gastro, né? Mas voltando a falar sobre a residência, né? Tem todas essas especialidades e dura 2 anos. Então a gente passa 2 anos ali na instituição que você prestou, que no meu caso foi o HC, e é igual a do médico. Você trabalha 12 horas por dia, todos os dias. Tem plantão no fim de semana Nossa, também. que chique. Também tem a parte teórica, né? Porque é 80% prática, 20% teoria, né? Então a gente tinha também aulas, mas o que a gente mais aprende ali é na prática mesmo, né? Aham. E também a gente recebe a mesma bolsa auxílio que vocês, o mesmo valor. Para todas as áreas da saúde é o mesmo valor. E aí, no final, você sai com o título de especialista na área que você prestou, né? E aí você, nessa residência da gastro, você atendeu cirurgia bariátrica, né? Que mais? Doença inflamatória Sim, intestinal? eu, Como que foi esse período? foi ótimo, foi muito enriquecedor para mim, assim, eu gostava muito de tudo o que eu via lá, né? E é tudo relacionado ao aparelho digestivo. Então, eu lembro que eu comecei no meu R1. Eu comecei pela enfermaria do transplante de fígado. Nossa. Então, era os pacientes que iam fazer transplante, que tinham doenças hepáticas, né? Então, eu até acompanhei uma cirurgia uma vez, Ah, é? foi muito legal. Eu assisti o transplante e foi bem, bem legal, assim. Aí Demora, né? demora Demora, 9 né? horas. Nossa.
Aí é uma cirurgia aberta, né? Eu consegui ver todos os órgãos ali. Aí também vi o fígado chegando. Foi muito legal. E então, aí tem a parte do fígado, né, que eu acompanhei. A cirurgia bariátrica também, né? Tudo da cirurgia bariátrica. Então, pré, pós-operatório, tanto na internação quanto nos ambulatórios também. Teve um período que eu passei atendendo os pacientes depois, né? Também passei por ambulatórios do pâncreas, do fígado também, né? E UTIs. UTIs ali da gastro, porque no HC, eu não sei se você já foi, Não, nunca fui. mas eu acho que você vai algum Eu espero dia. que eu vá. Quem sabe assim. Lá no nono andar tem a UTI da gastro. E aí é tudo relacionado às doenças do aparelho digestivo, né? Então tinha o pós-transplante de fígado que deu uma complicada, pós-bariátrica que deu uma complicada. Tinha também muito paciente que tinha doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, né? Colite, que tinha que fazer alguma ressecção intestinal ali. E uma coisa muito legal que eu acompanhei lá, eu acompanhei um transplante de intestino Nossa, que inteiro diferente. e um transplante de multivisceral, que De... era estômago, pâncreas, fígado e intestino. Mas aí, tipo, experimento, né? Ou não? Já, porque Não, de pâncreas. assim, é muito. É tão raro, né, que eu acho que foi o É, quinto caso do Brasil tipo, eu nunca tinha que ouvido teve. transplante de. E eu tive a honra, assim, de poder acompanhar essa paciente. E foi muito interessante, assim, foi realmente um experimento, né, É, digamos assim, porque não é é uma cirurgia de alto risco e que não é muito comum, né? sim, sim. Ah, mas que Então, legal. é, E se valeu a pena, você acha, ter os profissionais pra você ter feito? valeu muito. Nossa, é um caso, assim, que me marca, que eu lembro até hoje, sabe? Muitas coisas. A paciente em questão, ela ficou muito tempo com a nutrição parenteral, né? Que é a nutrição Pela veia, pela veia, exatamente. Depois, eu consegui acompanhar ela fazendo a reintrodução junto com a parenteral, a dieta interal pela sonda, a né? dieta por boca, né? Primeiro pela sonda. É. Aí Só pra depois. explicar, Isso. Aí depois a gente foi voltando à via oral. Então eu consegui acompanhar as três vias de alimentação. Que E legal. foi bem legal, É. bem enriquecedor, assim. Mas a gente tava comentando, acho que um pouco antes de começar, que o que eu vejo com muita dificuldade, né, da nutrição. E principalmente a clínica de consultório próprio, que, Uhum, por exemplo, final de ano ninguém quer ir, que, final de ano eu vou uhum. confundir com o final do mundo. Aí vem janeiro, começo de ano, vem muitos. E como que é pra você manter uma constância, assim, no número de atendimentos no consultório, assim, em Então, termos de... é um pouco difícil, né? Porque acaba dependendo muito da época. Eu tava até refletindo sobre isso agora. Eu vou falar hoje é fevereiro, mas É, esse- esse episódio vai ao ar só depois, né? Mas nesse final do ano, eu tive uma queda muito grande ali das consultas. Por quê? Porque o pessoal, ele não. Ninguém quer fazer dieta perto do Natal e do Ano Novo, né? Porém, em outros meses, aí tem uma demanda muito maior. Então, eu acho que acaba equilibrando, sabe? sim, Dezembro é ruim, mas janeiro teve um boom, assim, nossa, eu tô batendo toda hora aqui. Teve um fica boom ali, tranquilo. né? Então, eu acho que acaba meio que equilibrando o ano É, inteiro, sabe? eu falo isso, tipo, em termos de prós e contras da profissão, de dificuldades, Sim, assim, sim. porque Eu, uma que eu vejo. isso é que depende também. Por exemplo, se o nutricionista decidir trabalhar no hospital, aí não vai ter isso, né? O salário dele vai ser igual todos os meses, não importa. Mas se você é um nutricionista autônomo, como eu escolhi depois da residência, né? Aí tem essa variação. Mas tem meses que dá para você ganhar muito mais, por exemplo, né? Sim, sim. Mas além disso, tem outras coisas que você é, discorre como dificuldades para sua profissão? Ah, tem várias, né? Tem tanto essa questão
de trabalho mesmo. Então, às vezes o nutricionista ele se forma, é um pouco diferente do médico, né? Que ele já pode sair e pegar plantão ali, Não né? acha. Não acha? Tipo, eu tava conversando com outro médico que veio aqui. Ah, Eu falei, que ele não é de São Paulo. Ele falou, nossa, Pedro, eu quando me formei tive que pegar um plantão. Eu nem me lembro o nome da cidade, mas não lembro se era em outra Itapecerica. cidade. Mas que ele teve que fazer 4 funções diferentes. Teve que ser emergencista, teve que ser o plantonista, Nossa. teve que ir na ambulância acompanhar o Uhum. paciente. Eu falei, Nossa, eu não sei se valeu a pena, doutor. entendi. Mas Mas é o caminho é assim, você prestar residência pra ir. entendi. Tipo, a gente tem que. Não tem. Eu não posso. Tipo, posso não prestar residência. A gente tem que. Pra evitar de pegar Sim, esses com, plantões mais com certeza. tenebrosos. Mas, assim, o que eu tava falando é que você se forma médico, é um pouco mais fácil Sim, é. de você já se colocar no mercado de trabalho. Sim, sim. O nutricionista, não. Então, tipo assim, você se forma, é difícil você conseguir um emprego em um hospital sem você ter uma especialidade, por exemplo, ou uma pós-graduação. É difícil também você começar a atender sem ter nenhuma experiência, sem, tipo, você abrir seu negócio, captar pacientes. Eu acho que isso é difícil na nossa área, tá? Mas a gente consegue dar o Dá os nosso pulos. jeito. Quem quer, eu sempre falo que consegue ir atrás do que almeja, né? E outra dificuldade que eu acho agora em relação a paciente mesmo, né? Nessa parte de consultório, eu acho que é montar um plano alimentar que seja perfeito ali para o paciente, né? Que ele consiga realmente ter aderência, tá? Porque às vezes você monta ali e o paciente não consegue seguir. Eu acho que isso é uma dificuldade também. Colocar pizza em todas as refeições dele. Não, não dá. Não dá. E fazer o paciente ter aderência. Acho que isso é uma dificuldade diária, assim, da profissão. E outra coisa é em relação a redes sociais, né? Como assim? Hoje em dia, a gente tem muita informação o tempo inteiro, né? Então, a gente abre ali o Instagram, tem a Virgínia falando do ovo, tem o Big Brother, a Graciane comendo ovo, e enfim, Coitada da galinha, né? cada semana tem alguma coisa nova em relação à nutrição. E que muitas vezes não é verdade, né? Então a gente acaba tendo uma briga diária de mostrar o que é verdade e o que não é. Porque a maioria das pessoas elas acreditam mais no blogueiro do que no profissional nutricionista. Sim, acho que o maior problema hoje não é a falta de informação, né? O excesso É o dela, excesso né? de informação. Mas a gente tava falando da dieta. Uhum. Por que que você acha que é tão difícil para as pessoas conseguirem seguir um plano alimentar, uma dieta? Que é a Olha, dificuldade que você vê na sua prática? na minha prática, eu acho que é a pessoa ela ter esse estralo na cabeça dela de que ela precisa mudar, sabe? Ela estar disposta a fazer mudanças. Muitas pessoas falam, eu quero, mas não está disposto a abrir mão de algumas coisas para chegar onde ela quer. E outra coisa que eu acho que a maior parte dos meus pacientes tem dificuldade é a organização. Muitos deles não conseguem organizar as refeições ali, tem uma rotina mais corrida, né? Trabalho, e aí acaba comendo fora de casa. Final de semana também acaba sendo uma questão. Então, eu sempre falo que a organização é a chave. E eu acho que é isso que falta na maioria das pessoas que me procuram. Mas uma coisa minha até, que por exemplo, Uhum. eu vejo que eu fazendo em casa, assim, de férias, eu consigo seguir muito bem a dieta e fico bem. Uhum. Mas às vezes, pô, faculdade, às vezes vai para o hospital, fica mais difícil. Que Sim, dicas você tem para quem tem essa correria, assim? então, Tipo, preparar a marmita antes ou tem outras sim, coisas? pode ser uma alternativa, né? Se você tem uma rotina corrida, é muito difícil você ter uma alimentação saudável, né? Porque, vamos supor, você vai passar o dia inteiro lá no hospital, né?
Às vezes tem comida lá, mas às vezes não é a melhor comida de todas. Às vezes você acaba pulando o lanche da tarde também, aí você chega na sua casa cansado e aí você não vai querer cozinhar o seu jantar, né? Você vai às vezes comer o que tem ali na geladeira ou pedir um iFood. Eu vejo muito isso. Então, a minha dica é sempre a organização em primeiro lugar, né? Então, às vezes você tá mais tranquilo no domingo. Ah, vou tirar então 2 horas do meu domingo para cozinhar tudo da semana. Você divide ali almoço e jantar, os 7 dias, né? Então você faz 14 refeições ali com proteínas, carboidratos, os legumes, e aí você congela. E aí você tendo isso já pronto ali para a semana, já vai otimizar o tempo, né? E aí vai diminuir a chance de você errar durante a semana também. É uma boa dica. E a questão das compras também, que você tem que fazer. Tipo, por exemplo, você come muita fruta e é Uhum. bom você ter fresco. Tem alguma dica pra isso? Tipo, por exemplo, pra a organização de alimentos frescos, tipo Sim, verdura, sim. fruta. É, você pode comprar uma vez na semana no mercado. Aí tem gente que fala, ah, não tenho tempo para ir ao mercado. Hoje em dia também tem tudo para facilitar a nossa vida, né? Tem mercado online. Então você pode, se não tem tempo para comprar, você vai lá no aplicativo e faz sua compra, eles entregam na sua casa. Uma dica para conservar ali os alimentos, né? É você escolher as frutas e as verduras e legumes da época, porque aí eles não estragam com tanta facilidade também e são mais baratos. Então, é a minha dica para para ter ali. E aí também, já quando você for fazer suas marmitas da semana, você já deixar tudo higienizado e pronto, porque às vezes você vai lavar uma salada ali quando você chega do plantão, você não tá com saco pra lavar a salada, né? Então, se você já deixar tudo prontinho, é muito mais fácil. E aquelas saladas, tipo, que já vem no saquinho. Hum, Elas. elas são É ótimas. ótimo ou é. Sim, Tem falcatrua por não, trás? não. Inclusive, eu dou essa dica para os meus pacientes que, eu não gosto de lavar, não sei lavar. É você comprar essas que já vêm higienizadas, né? Que é só a folha, tem folhas variadas, alface, tomate, repolho, tudo ali já cortadinho. Você só abre e come. Então, elas são ótimas É alternativas. bem prático, É. né? E a gente fez um vídeo, né? Eu não sei, gente, me perdoem quando que ele vai. Mas a Uhum. gente fez um vídeo junto. Junto não. Tipo, tava você, um interrogatório quase. Sim. Mas que a gente fez umas perguntinhas sobre dieta. A gente pode comentar mais sobre isso. Sim, Que eu, sim. que eu em academia vejo muitas pessoas, principalmente aquele bem bombadão, que Uhum. super natural, vegano e alérgico Uhum. à água também. Que ele Uhum. fala que, cara, pra você emagrecer, você tem que comer frango, salada e brócolis. É verdade isso? Não, na verdade, para emagrecer, igual eu falei no outro vídeo, né? A gente tem que estar em déficit calórico. E o que que é o déficit calórico, né? É você consumir menos energia do que o seu corpo gasta. Porque o nosso corpo ele gasta energia para tudo que a gente faz na nossa vida, né? Tanto a energia que a gente gasta para manter nossas funções vitais, né? Que é a taxa metabólica basal quanto para fazer as outras coisas que a gente faz no dia e atividade física. Então, quando a gente consome menos calorias, né, que é a unidade de medida da energia do nosso corpo, do que o nosso corpo gasta, ele começa a procurar outras alternativas para conseguir essa energia, que aí no caso É o é pneuzinho. isso. É o tecido adiposo, a gordura, né? Quando a gente consome a mais, o nosso corpo ele fala: "Ah, eu vou guardar essa energia ali na forma de adipócitos, né? De pneuzinho, gente. É, Adipócito é a célula da gordura. para os momentos que eu preciso, que é o déficit, né? Então, para emagrecer, você precisa ter esse déficit calórico. E aí, para você fazer a escolha ali dos alimentos, distribuir tudo, você não precisa comer só o frango, a salada, né? Você pode ter uma alimentação variada,
pode comer o frango, a carne, o peixe, o ovo e outras fontes de verduras e legumes, e também as fontes de carboidratos, gorduras boas. Uhum. E o que que seria gordura boa? É o torresminho ou não? Não, a gente tem tipos de gordura, né? As gorduras insaturadas, que são as gorduras boas, as gorduras saturadas, que não são muito legais, e as gorduras trans, que são modificadas ali pela indústria, né? Eh, as gorduras insaturadas, elas são muito benéficas para o nosso corpo. Então, a gente tem as castanhas, o coco, o abacate, algumas sementes. Essas gorduras, elas são importantes para a gente precisa consumir. O coco não é mais saturada, a gordura do coco? Ah, sim, É, também. é. Mas ela também acaba sendo uma gordura boa, porque é uma fruta, Sim, sim. né? E a gente precisa de um pouco de cada gordura ali, né? Para fazer pra gente formar alguns hormônios também, para fazer a absorção de vitaminas que são lipossolúveis. Que é mais Então, gordurosa. é. Colesterol Aí, não é só coisa ruim, tá, isso, gente? exatamente. A gente precisa também disso, né? Também não dá para excluir 100% a gordura das nossas vidas, Sim. né? E mas, por exemplo, as pessoas falam, ah, então se a gordura é boa, então do azeite, da castanha, tipo, ela também vai ter caloria, né? Ela Sim, não pode usar e sim, abusar da... exatamente. A gordura, né, ela é o macronutriente que tem mais calorias em comparação com a proteína e o Até carboidrato. mais que o carboidrato? Sim, Sério? é. Em 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias. E o carboidrato e a proteína são iguais, você É acredita? 4, né? Isso, Nossa, 4. você vê que eu... Então, ó, Eu o tô... futuro nutrólogo Eu, aqui. eu fiz uma eletiva de nutrição clínica com a Andrea. Andrea. Eu esqueci o sobrenome dela. Gente, me desculpe, André, se você Nutricio... estiver assistindo. Não é a Andrea Gasso que já veio aqui, gente. É a É, nu... nutricionista? É, Ah, deve ter sido minha professora. acho que foi sim. Então você aprendeu lá, né? É, eu Que. aprendi também que queijo branco não é light. Eu fiquei chocado. Que eu sempre aprendi que era, nossa. Que tipo, Então, na verdade, os queijos mais brancos, eles têm menos gordura, mas aí não significa que eles são pobres em calorias, né? sim, sim, Enfim. sim. É que eu fiquei chocado que ela mostrou a tabela e falou que, tipo, duas fatias de mussarela tinha mais ou menos equivalência em termos calóricos do que uma de queijo Entendi, branco. Eu fiquei, nossa, entendi. não sabia, mas todo mundo ficou, nossa, eu não sabia. Tem coisas que as pessoas ficam em choque mesmo, assim, que acham uma coisa, ouviu na internet uma coisa, mas na verdade é pior ou melhor, assim, em termos nutricionais, né? Aham. E falando que a gente tava falando do queijo branco que me chocou. Que assim, Uhum. hashtag choquei. Mas tem algum alimento que você fala, não, esse é proibido. Esse aqui, hashtag as nutris proíbem. Olha, eu nunca vou falar essa palavra assim como um paciente. Ah, eu te proíbo de consumir isso, sabe? Vai usar A nu- hashtag as nutris proíbem. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que a gente consegue encaixar tudo na nossa alimentação de uma maneira equilibrada, de acordo com os nossos objetivos, né? Então, por exemplo, meu objetivo é emagrecer, mas eu adoro comer um chocolate. Eu nunca vou proibir o meu paciente de comer chocolate. Ah, não, porque o chocolate, ele tem mais calorias, ele tem gorduras, né? Gordura, tem açúcar, mas a gente consegue colocar em pequenas quantidades até para o paciente ter uma aderência ao plano alimentar, né? Então, desde que não seja em excesso, a gente consegue colocar. Você falou do chocolate. Sim, eu já fui bem obeso, assim, bem obeso, tipo obeso grau 2. Antes de entrar na faculdade, Jura? eu emagreci Nossa. brutalmente. E até hoje eu sinto muito. Tem um termo que é usado em droga adição, que é o craving, aquela vontade, aquela fissura. Uhum. Tipo, por exemplo, eu sinto que se eu como um pouco de chocolate, já tem essa fissura. Isso é verdade? Jura? Você não consegue controlar, assim, Tipo, não, com. eu tô aprendendo a controlar mais. Uhum. Mas, tipo, por exemplo, já fico, meu Deus, o que é isso? É muito bom. Sim. Cê- é,
é verdade isso? Isso Então, acontece? tem sim pacientes que não têm esse controle, né? Assim, pega um quadradinho que a nutricionista colocou ali depois do almoço, E pega assim, mas é um quadradinho, então eu vou pegar essa mesa aqui. mas aí não consegue ficar só nele. E eu acho que é um processo, né? Porque muito disso vem da sua cabeça e de como que você tem a sua relação com o alimento, sabe? Aquele chocolatinho ali que eu coloco estrategicamente depois do almoço, ele não vai ser um chocolate para te alimentar. Você vai ter comido ali o almoço, que é uma refeição completa, mas ele vai ser Um agrado? é como se fosse um agrado ali, um momento seu, de uma coisa que você gosta. Por isso que tem uma prática na nutrição, que eu não sei se você conhece, que se chama Mindful Eating, Não, nunca ouvi. que é você comer com atenção plena. Então, pacientes que têm esse problema, igual você passa, né, às vezes, eh, a gente às vezes usa, que é você pegar aquele quadradinho de chocolate, você coloca na boca e aí você deixa ele derreter, você aproveita aquele momento, sabe? Você fica sem nenhuma distração ali, longe de celular, longe de nada, é o seu momento de sentir. E aí você vai ver que com 1, 2 quadradinhos, você vai ter aproveitado muito mais e você vai, conseguir ficar só naqueles 2, você vai ficar saciado, sabe. Aham. Então é um processo que você vai criando com a sua relação com a comida, né. Não, mas é bom saber Sim. que eu achava que era uma coisa muito na minha cabeça, porque eu É. sinto realmente, tipo, eu falo, não, tipo, por exemplo, quando eu quero comer um doce, eu Uhum. saio como fora, que eu aprendi isso Entendi. até com uma nutri que eu fui. Aham. Tipo, porque eu realmente não consigo ter, tipo, eu como pasta de amendoim, aquela proteica, à Uhum. noite, que foi uma forma de tentar desensibilizar nisso. Uhum. Ai, mas, por exemplo, eu quero comer um doce, eu saio e como, eu não deixo estocada porque eu sei que Que à você noite talvez eu não não. assalto a geladeira, eu faço uma sonegação fiscal. Então, eu geralmente tento encontrar a causa, né, disso, né. Às vezes você assalta a geladeira à noite porque em algum outro momento do dia você ficou sem comer. Tem muita gente que, igual eu falei, pula lanche da tarde e aí à noite sente muita fome, né. Então eu tento identificar isso e junto com isso trabalhar com o comer com atenção plena. E isso você pode fazer em todas as suas refeições, porque, tem muita gente que tá ansioso, estressado com o trabalho, né, por exemplo, e aí almoça super rápido. O nosso cérebro, ele não entende que a gente tá comendo, ele não manda a informação ali para o estômago, eles não conversam, né, e Sim, aí a gente tende a comer muito mais quando a gente não tá prestando atenção, naquele momento da refeição, né. Então tenta fazer isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar. pode deixar, pode deixar. E outra coisa que a gente, que eu pensei, né, já aproveitando esse meu gancho, falar sobre mim, falar sobre Uhum. que eu, pra fazer a perda de peso, eu entrei numa dieta muito louca, assim, que nem eu acho que nem me Restritiva. sinto confortável de falar, porque eu não quero dar, tipo, ideias a Ideias. vocês, ideias do mal, mas ela era muito restritiva. Uhum. É, isso é saudável? Quero que a nutricionista fale para que não seja algo. Não, não, eu acho que tudo, que a gente exclui, proíbe, esses extremos não são legais para nossa saúde, né. Tanto no máximo quanto no mínimo, a gente tem que viver sempre um equilíbrio. E me conta, quando você estava na dieta restritiva, você conseguiu, manter ali ou Cara, não? não, assim, eu fiz. Nem sei se comento tanto, Uhum. mas, tipo, vou falar bem resumido, assim, só pra não dar Uhum. ideias em vocês. Mas, tipo, foi um período, acho que de 4 meses, assim, que eu perdi 40 quilos. Bastante É. peso em pouco tempo. Aí, tipo, mas eu consegui manter depois, eu mantive o peso. Ah, manteve? Tipo, desde que eu perdi de lá, eu Entendi. mantive. Às vezes, o paciente que eu recebo no consultório, ele passa por uma restrição muito grande. Ele vai, às vezes, na internet, né? Aí fala, ai, vou fazer tal dieta. Aí faz, aí tem uma restrição calórica muito grande. Aí vai perder peso, né? Nos primeiros meses, com certeza. Mas aí é algo que não vai ser sustentável a longo prazo.
né? Então, muitos deles, quando perdem ali o peso que precisam e depois voltam para alimentação normal, eles voltam o peso, que não foi o seu caso, né? Mas eles voltam e até voltam a mais do que era antes. É o mecanismo compensatório, né? Sim, acaba, você se restringe tanto, tanto, tanto que você quer voltar a comer aqueles alimentos e às vezes você come até mais do que você comia antes, né? Então eu acredito que não deve haver restrição alguma, né? A gente consegue sim fazer uma reeducação alimentar, né, Uhum. nos casos. A pessoa ela tem que estar disposta, né, a fazer as mudanças. E vai ter uma perda de peso, mas ela vai ser mais lenta e gradual, mas vai ser sustentável a longo prazo. E aí a pessoa ela vai mudar os hábitos dela e o estilo de vida dela, né? Sim, e Porque tem essa é a ideia. entrar com exercício físico também Sim, junto. com certeza. Alimentação, exercício físico, sono e a água. São as 4 coisas essenciais ali, né. Aham. E no exercício físico também, que a gente eu, às vezes escuto que seria menos importante até para emagrecer do que a própria A dieta em dieta. si. Uhum. É verdade isso? Olha, a alimentação, eu falo que ela é 80% do processo ali de emagrecimento, né, porque no exercício, vamos supor, você faz 1 hora de musculação por dia e mais 10 minutos de caminhada ali na esteira. Você Aquela gasta caminhada ritmo de shopping. você gasta super pouquinho ali, né. 200, 300 calorias naquela hora da atividade física, e aí no restante do dia você come o que você quiser. Então é aquele negócio do balanço energético, né. Não adianta a pessoa fazer exercício físico e estar em superávit calórico ou estar consumindo o mesmo que gasta, ela não vai ter evolução, né. Mas ela já vai estar melhor do que uma pessoa que é sedentária e que não se alimenta bem. Então, você juntar o exercício com a alimentação para você ter os resultados, porque se você não muda a alimentação, É, pode até mudar um pouco, mas não vai ter uma mudança a mudança que você quer, né. é mudar a mentalidade, né? Que a gente Sim, tava falando sim, com certeza. da cabeça, tirar a cabeça de Uhum. gordo. Hum. E pra gente tava falando da perda de peso em si, né? E tem algum. Porque ontem. É ontem pra gente, mas pra vocês acho que vai ser uma semana. Uma Sim, ou de 2 semanas. diferença. Mas no episódio anterior, o Dr. Denis, ele veio aqui e a gente Aham, comentou sobre perda de peso, assim. aham. Que ele até me deu um puxão de orelha que eu falei, era sobre cirurgia bariátrica e Sim, eu falei de meta de perda de peso. Ele falou que isso é muito relativo. sim. Queria saber de você, sobre o que você acha das metas de você colocar para o paciente, olha, veja, nem uma pessoa obesa, assim, uma pessoa com Uhum. sobrepeso, ela precisa baixar um pouco de peso para ficar Tá. saudável. Como que você lida com isso? Então, Como que tem muito paciente que vai lá no consultório e fala: "Ah, preciso emagrecer". Aí tô passando ali as orientações e aí ele fala: "Ai, quanto que você quer que eu perca em 1 mês?". Aí eu falo: "Eu não vou colocar meta nenhuma de perda de peso, porque isso vai variar muito". Tem paciente que perde bastante ali no primeiro mês, né, dependendo, do peso que ele tá, obeso acaba perdendo mais, quem tem sobrepeso um pouco mais, quem tá em eutrofia perde um pouco menos. Então, cada pessoa vai responder de uma forma, né. Então eu nunca vou colocar uma meta: "Ah, você tem que perder 10 quilos em 1 mês, senão quando você voltar aqui eu vou brigar com você". Nunca, porque isso vai gerar estresse naquela pessoa. Tem nutricionista que faz isso e eu acho isso errado. O paciente fica preocupado com isso, e aí ele começa a se pesar todos os dias. E aí ele vê que não tá chegando no peso que a nutricionista falou, e aí ele fica frustrado, ele até desiste do processo, né. Então eu nunca vou colocar meta de perda de peso. Mas eu acho que dá pra gente trabalhar em uma pessoa que tem eutrofia ou sobrepeso, uma meta de peso por semana saudável ali, num déficit calórico
moderado, meio quilo por semana. Que aí no final do mês a pessoa acaba perdendo 2 quilos. Uhum. E É. de pesar? De quanto em quanto tempo a gente deve se pesar? Então, eu acho que não tem que se pesar todos os dias. Tem muito paciente que tem essa preocupação, né? Tem gente que se pesa todos os dias, até várias vezes ao dia, e aí a pessoa fica frustrada. Eu sempre falo para os meus pacientes se pesarem em cada consulta comigo. Então, a cada mês ali, né? Porque aí, com um mês, a gente consegue ver já uma grande diferença no peso, Mas né? a gente oscila também de peso, né? Durante a Sim, semana, né? durante a semana, durante o dia. Eu fiz esse experimento no ano passado, eu até gravei um vídeo. Eu me pesei de manhã em jejum, né? Que é o nosso peso. Eu acredito que é o nosso peso normal mesmo, porque a gente passou as 8 horas de sono, foi ao banheiro, né? E não comeu nada. Então, esse é o nosso peso real. Aí eu me pesei depois de todas as refeições que eu fiz e depois do exercício físico. E aí eu fui oscilando, assim, para mais e para menos. Então, no final do dia, eu tava até com 2 quilos a mais do que era o meu peso, mas não significa que eu ganhei gordura naquele dia, né? Era só o volume do alimento, a água que eu ingeri, né? Se eu fui ao banheiro ou não, se a atividade física que eu fiz. Então, varia bastante, né? Perfeito, perfeito. E para atleta, assim, já que a gente falou da atividade física, porque eu imagino que a dieta para o atleta seja diferente de uma pessoa que quer perder peso, né? Que o atleta ele quer Uhum. ganhar massa. O que que É, muda? depende da modalidade esportiva, né? Tem atletas que não vão querer ganhar massa muscular, por exemplo. O corredor, ele tem um objetivo ali que não está relacionado, por exemplo, à composição corporal dele. Às vezes, ele quer até perder peso para correr mais rápido, sabe? Então, vai muito do esporte. Aí tá muito relacionado com a performance esportiva da pessoa. O lutador, por exemplo, ele É tem você. Mas eu sou amadora, Ah, faço por hobby. Mas lá na minha academia tem uns meninos que eles fazem lutas também mais profissional, assim. E aí você já deve ter visto, né, que eles precisam bater um peso antes da competição. fazem loucuras. Que eu Fazem. também, eu também luto. Aí eu já Sim, escutei cara tomando sim. diurético, correndo na Sim, sauna. eles precisam chegar num peso, vamos supor, é a categoria 65 quilos. O cara tem 72. Ele tem que perder esses 7 quilos em uma semana. E aí vai o quê? Vai líquido, né? Ele vai desidratar. Então eles fazem sauna, eles correm de saco de lixo, assim, uma roupa térmica, sabe? Eles também fazem uma restrição de água ali da alimentação, né? E da ingestão hídrica para chegar nesse peso. Então o nutricionista, às vezes, ele também ajuda nisso para a pessoa não chegar num nível de desidratação extrema. Mas como que é isso? Como que você faz essa. Tipo, É, você muda os alimentos que ele come, você restringe a água, como que é? Nesse período de preparação do lutador em específico, você vai fazer um déficit calórico, né? Porque ele precisa perder peso, e aí, junto com isso, a restrição hídrica, né? Mas aí depois, quando ele for fazer a pesagem, 2 dias antes da competição, ele volta aos poucos a tomar água para também não ficar mal ali para a hora da luta, né? Uhum. Eu tinha lido que não era de costume fazer isso, porque o pessoal pensava, não, então, tipo, eu tenho 80 quilos, eu vou lutar na categoria de 80 quilos. Uhum. Só que aí depois começaram a ver, peraí, mas se eu emagrecer muito nesse período, eu consigo lutar com o cara de 60 quilos e eu vou sentar ele de porrada, porque eu vou ter 80 quilos batendo de 60 quilos. Aí depois começaram a descobrir isso, como todo mundo com 80 quilos, tipo, luta na categoria de Sim, 60. aí a maioria das pessoas tem que fazer essa perda de peso, né? Rápida e extrema, Sim, é. que traz consequências também, né? Se você faz sozinho.
Ah, sim, não. Então, E cuidado com os remédios, gente. os diuréticos, né? Tem que ter Dá, acompanhamento médico pode dar e arritmia nutricional. cardíaca. Sim. Sério. É, e falando de arritmia cardíaca, que eu lembrei porque mexe com os nossos íons e tal. Uhum. Não vem ao caso como funciona Uhum. a minha cabeça. Uhum. Mas sal da dieta, que a gente às vezes tem algumas dietas para pressão alta, algumas até para acho que para diabetes nem tanto, mas é mais para pressão alta que mexe na questão do sal. Para a gente emagrecer, a gente tem que mexer no sal em si ou ele não influencia tanto? Ele influencia. O sódio, ele acaba puxando água, né? Você sabe disso. Sim. A gente fica mais retido quando a gente consome sódio a mais. Então, acaba mudando um pouco o peso. Até para esses atletas de luta, a gente restringe um pouco os alimentos com muito sódio. Mas não seria de gordura, pensando no sódio. Mas a maioria dos alimentos que tem muito sódio são os alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Que aí a gente tem salgadinhos. Lamen É, instantâneo, é, que não pode falar o, o nome da eu marca. ia falar já. Eu já me adiantei. Quais outros que a gente tem, além dos salgadinhos e. Lamen instantâneo. Sim, todo. Agora me fugiu. Empacotados, bolacha Tudo recheada, que a gente acaba. biscoito barra bolacha Isso, recheado. exatamente. E esses alimentos, além de ter muito sódio, eles têm o quê? Muita caloria. Então, a pessoa que consome esses alimentos em excesso, ela vai também consumir mais calorias e vai consumir mais sódio. Então, acaba também ajudando no ganho de peso. Então, não é muito interessante você ter uma dieta rica em sódio e rica em alimentos É ultraprocessados. pra conservar melhor, né? Eu não sei Sim, a parte sim. técnica nutricional disso, mas pelo que eu aprendi é pra conservar melhor, Sim, o saiba. sal e outros ingredientes que tem ali nos produtos industrializados, eles servem para dar essa conservação, né, junto com a embalagem específica. E também tem outros corantes, aromatizantes, que tem nomes estranhos, se você for olhar ali na lista de ingredientes, que servem para Nome obsceno é nome difícil. nome Ah, difícil, tá. é. Você fala Tudo de que, um jeito. tudo que você lê ali na lista de ingredientes que você não conhece, você pode ter certeza que é um desses, assim, pra ou conservar, ou pra dar sabor, ou pra dar cor àquele produto. E que muitas vezes não é muito legal pra saúde, né? Então, E nisso, nessa linha, existe aqueles alimentos hiperpalatáveis, tipo de conservação, que dá vontade de comer, porque mistura gordura, sal adequado. Isso é verdade ou não? todos os alimentos ultraprocessados, assim, com muito sódio, muito açúcar, gordura, eles são hiperpalatáveis, né? Eles trazem aquela sensação de prazer quando a gente consome. E aí, quando a gente consome em excesso, a gente só quer consumir aquilo, né? Então, a indústria, ela faz algumas coisas que acabam viciando as pessoas e que não é muito interessante para a saúde, Mas eu vi né? também que a gente pode fazer nossos alimentos ficar, tipo, nossa comida de casa ficar hiperpalatável pro bem, assim, pra gente conseguir aderir melhor Sim, à dieta, tipo, sim, temperando melhor, usando sim. uma gordura adequada. Sim, tem muitas alternativas, né? E para isso que para isso que a gente tá aqui, o nutricionista, ele tá aqui como um facilitador para sua alimentação. Então ele vai encontrar ali dentro da sua rotina e dentro do que você gosta, né? Se for um nutricionista bom, igual eu, é, ele vai achar alternativas para deixar a sua dieta cada vez mais gostosa, com coisas gostosas e que você tenha aderência. Porque eu também não gosto muito da palavra dieta. Eu acho que dieta é algo que E qual que é a remete. diferença da dieta, plano alimentar, reeducação alimentar? É, é a mesma coisa, né? Dieta é a sua alimentação. Mas tem muita gente que pensa que dieta é você fazer uma restrição muito grande e você tirar tudo aquilo que você gosta de comer. Mas não, você pode fazer dieta, né? Ter uma alimentação, um plano alimentar que você sinta prazer com as coisas que você consome, colocando receitas que você gosta e ao mesmo tempo chegar nos seus objetivos, sabe?
Aí é bom, né? Sim. Porque que a gente tá falando que a gente não deve fazer as coisas muito agressivas, assim, querendo muito um Uhum. resultado imediato que não faz tão bem à saúde, Sim. né? É, mas agora, a gente tá falando da dieta. E às vezes na dieta a gente dá umas escapadas, né? Sim. Mesmo na dieta. É, às vezes dá vontade de Hoje é comer. aniversário do meu pai, eu vou sair pra jantar. Uhum. Mas eu tô em plano alimentar, né? Não sei quando esse vídeo vai, mas eu vou correr, né, em breve. Acho que Uhum. março e abril. E queria saber se tem algum problema. Saber de uma nutricionista, se é saudável, se pode. Sim, como vocês puderam ver, eu sou uma nutricionista que abomina restrições, proibições, então eu acho que dá sim pra gente encaixar tudo que a gente gosta, inclusive esses momentos que a gente tem com a nossa família, né, nossa família, nossos amigos que envolvem comida. Aniversário, sempre vai ter comida e nem sempre vai ser uma comida saudável, né? E aí eu nunca vou falar assim: "Ah, é aniversário do seu pai? Você tá de dieta? Você não não vai comer, eu não deixo você comer, você vai levar a sua marmita e você vai ficar olhando todo mundo No comer". restaurante, É, tipo, aqueles compras de academia, assim. você vai comer a sua marmita e beber água. Não, eu acho que você tem sim que participar, comer o que você tem vontade naquele momento, que é um momento especial. É uma exceção, né? Mas aí, no restante do dia, você vai acordar no seu café da manhã, você vai fazer certinho, seu almoço você vai fazer certinho, seu lanche da tarde você também vai seguir certinho, e aí no jantar você vai comer o pedaço de pizza que você tá com vontade de comer, sem culpa e também sem exagero, né? Sim, Porque é. aí também não adianta comer a pizza inteira. Aí, aí é aquela coisa da cabeça que eu tava falando pra você. A gente tem que também saber identificar os nossos sinais de fome e de saciedade. Então, eu tô satisfeito com esses 2 pedaços de pizza, matei a minha vontade, curti um momento aqui com meu pai, tá tudo certo. Também não vai comer achando que é o fim do mundo, né? Porque o dia seguinte chega. E na dieta, comentando mais disso, que a gente, no vídeo a gente comentou da refeição livre. Uhum, Qual que seria um período bom pra fazer essas refeições? Tipo, a cada semanalmente, quinzenalmente, uhum. mensalmente? Quando que você possa encaixar? Eu gosto de colocar toda semana para os meus pacientes e eu coloco 2 por semana, É tá? bastante até. Se você for dividir a semana inteira, 2 é muito pouquinho. Tipo, uma pessoa que faz 5 refeições no dia, eu não sou boa de matemática rápida. 7 vezes 35. Tá, você tem 35 refeições e 2 você vai fazer livre. A maioria dos dias você ficou, eu não sei quanto que dá isso em porcentagem, Ah, mas pouco. Vamos Mas é colocar poucos pouco. por cento. E vai ser algo que não vai te prejudicar, entendeu? Então, dá pra você fazer essas duas na semana, né? Na semana de segunda até domingo, tá? Não é de segunda a sexta. E aí você escolhe o momento que é melhor, porque eu dou a dica de ser no fim de semana, porque no fim de semana é quando a gente relaxa, encontra os amigos, a família, e aí tem esses momentos, então é mais fácil de encaixar. Então, minha dica é você ficar a semana inteira certinho, fazendo tudo, e aí no fim de semana você se planeja para fazer essas duas refeições livres. Perfeito. E de refeição livre, o que você gosta de fazer? Que eu gosto de pizza e gosto de poke também. Pizza eu não gosto, você Você não acredita? gosta de Não. pizza? Não acredito isso. Porque eu não como queijo. Sério? É, mas é porque é um trauma de infância, enfim. Mas pizza, eu gosto só da pizza doce, Hum. e porque eu gosto mais de doce. E eu gosto muito de comer poke também, comida japonesa, hambúrguer. Essas são minhas refeições livres. E você, comentando essa refeição livre, você acha que a gente, por exemplo, sei lá, tem gente que tem fissura, sei lá, eu gosto muito tipo, poucos doces. Quando eu era Uhum, mais gordo, eu tinha muita fissura. E uma bolagem específica de uma marca que começa com B. hum. Tipo, ela é fininha e tem um chocolate em cima. Enfim, nossa, muitos quilos que eu ganhei comendo essa Uhum. bolacha. Tipo, é bom, é saudável como estratégia,
a gente tentar refazer alguns alimentos, tipo hambúrguer muito calórico, troca por uma carne específica? Sim. Tipo, como que você faz isso? Sim, até dá pra, por exemplo, você colocar o hambúrguer que você gosta na sua alimentação da semana, por exemplo, com uma carne mais magra, um patinho moído, né? Dá até pra você pôr uma fatia de queijo mussarela, por exemplo, ó, alface, tomate. Coloca ali também batatas assadas, você pode fazer na air fryer ou no forno, por exemplo. E aí isso vai se encaixar na sua alimentação do dia. Então, eu faço isso com muitos pacientes. E aí, não vai ser uma refeição livre, mas ela vai ter cara de refeição livre, ela vai ser uma versão mais saudável, mais nutritiva, que cabe ali no seu plano alimentar, e não vai ser uma refeição livre. Então, dá pra gente fazer isso. Aí é bom É, saber. é. E você tem alguma dica de alguma receita assim pra passar pra gente que você gosta, que você acha interessante? De quê? De hambúrguer? De Não, eu digo, tipo, pizza? por exemplo, Pedro, eu gosto, sei lá, de hambúrguer. Ah, Aí, tipo, por exemplo, eu gosto de hambúrguer com, sei lá, batata frita. Um exemplo, ou sei lá, eu gosto de poke. Sei lá, eu tô numa restrição, preciso de um casamento, preciso colocar uma roupa uhum. mais formal, preciso, tipo, não posso ficar abusando das refeições dele, que, tipo, é depois descobrir que o arroz do poke vai, tipo, saquê. Sim, Aí eu fiquei ele chocado, fiquei, vai. nossa, achava que era bem light. Tem muita gente que acha que poke não é uma refeição livre, por exemplo, que é pouco calórico. Ai, eu como poke no almoço, então tá Eu achava que saudável. era light, que, pô, Não, peixe e tal. não, eu considero uma refeição livre. Assim, é, eu acho que até dá pra gente adaptar, pensando no poke, por exemplo, mas eu acho que teria muita coisa pra tirar ali, então eu deixaria como uma refeição livre mesmo. Já o hambúrguer dá pra você adaptar igual eu falei, então uma receita de hambúrguer, vai. É você compra o pão mesmo, de hambúrguer mesmo, não precisa ser integral, nada. Faz É, diferença, tipo, pão de hambúrguer e francês ou não? não, pode ser o francês também, se você quiser. É menos Qual- calórico ou não? Não, eles são São parecidos ali, parecidos. sim. E aí você pega. O segredo é você pegar uma carne magra, então um patinho moído. Aí você coloca ali os temperos que você gosta, né? Sal, pimenta, cebola, amassa bem ali, leva pra frigideira ou pra air fryer mesmo, dá pra você fazer, molda, né? Como hambúrguer. Coloca a fatiazinha de queijo que você gosta. No meu caso, eu não como Não. com queijo. Ah, é verdade, você tem o trauma. E aí dá pra você usar. Você coloca ali alface, tomate, picles, esses outros alimentos pra trazer fibra, né? E aí, molho. Molho geralmente Nossa, tá acaba. completo isso daqui. O meu eu nem ponho pão. Eu tenho um Você pouco de co- preguiça. Eu faço a batata e o Ah, hambúrguer. entendi. Isso aí também é. Mas às vezes você quer pôr um ketchup, uma maionese, né? Dá pra você pôr ketchup, tem ketchups que são versões mais saudáveis também. E a maionese acaba sendo um pouco mais calórico, mas dá pra você colocar um pouquinho e usar a light, que a light tem menos calorias. Ah, é? É, Nossa, que legal. é, dá pra você encaixar Que o aí. meu era bem pobrinho, era só o hambúrguer e batata. É. Mas lanche da tarde que você tinha comentado, que Uhum, eu tinha, antes de estudar mais, que falava, nossa, eu não vou fazer lanche da tarde pra emagrecer, uhum, porque vou comer mais uma refeição, vou engordar mais, na minha lógica. uhum. É verdade isso ou é importante a gente fracionar refeições? Não, é muito importante fracionar as refeições, porque vamos pensar, por exemplo, a pessoa almoça meio-dia, aí ela almoça, faz ali um almoço legal, e aí ela passa a tarde inteira sem comer, e aí ela chega em casa às 8 da noite, 9 da noite, ficou 9 horas sem comer, ela vai chegar no jantar morrendo de fome, né? Então você precisa ter uma refeição ali no meio para você se manter saciado, para você ter a energia que você precisa para terminar o seu dia, né? E não pode ser só tipo uma frutinha, uma coisinha assim, Tem né? que ser pão Tem que ser algo com... completo, né? Então você combinar a fonte de carboidrato, a fonte de proteína e as fibras. Então, uma opção que pode ser prática, assim, para você levar para o hospital, para o trabalho, é você levar um iogurte natural, por exemplo.
leva um pouco de aveia ou granola, que aí acaba sendo a fonte de carboidrato. E você pode pôr uma fruta também, que aí é a fonte de fibras, né? E se você quiser deixar mais proteico, você pode pôr tipo um scoop de whey, assim, sabe? Então essa refeição, ela é uma refeição que vai ser bem completa ali pro seu lanche da tarde. Bem legal, É, eu gostei. gostou? E, e a gente tinha comentado de pão, né? O pão, ele é o, vamos falar de termos, o vilão dos alimentos, que, nossa, não posso comer pão para emagrecer. Não. Não, É, não, você pode comer pão? Não, o pão não. não, eu nunca vou demonizar nenhum alimento. Eu acho que não existe vilão e também não existe nenhum alimento mocinho, né? O que vai fazer, eu sempre falo isso, o que vai fazer o veneno é a dose. Então, você comer só pão e muito pão, aí não vai ser interessante, né? Mas o pão, ele é um alimento ótimo, assim, para você colocar no seu plano alimentar, porque ele é fonte de carboidrato. E aí a ideia é sempre você combinar ele com a proteína, né? Porque aí vai demorar mais para ele ser digerido ali, você vai ficar saciado por mais tempo, né? E ele vai te dar a energia que você precisa. Sim, nossa, eu me perdi. Desculpa, é que eu Não, falo imagina, muito imagina. também. É, mas assim, se você. O que que você vê como futuro da sua profissão, da nutrição, assim? Que você vê de avanço, que vai mudar? Eu acho que é uma profissão, como eu falei no início, contando do meu pai, né? Que ela tá crescendo muito, então as pessoas elas estão conhecendo mais o trabalho do nutricionista. A gente também tem muita gente que quer ser nutricionista agora, que tá entrando nas faculdades, né? A gente tá tendo um valor maior ali do que era há alguns anos atrás. Então, acho que é algo que só tem a crescer, né? Cada vez mais os profissionais, os médicos, os outros profissionais da área da saúde, eles vão dar a devida importância para o nutricionista. E eu falo que é a profissão do futuro, né? Porque todo mundo quer agora, nessa onda de saúde, quer mudar a alimentação, sabe o poder que a alimentação tem na vida das pessoas e na saúde, né? Então, o nutricionista, ele é o profissional ideal ali para ajudar essas Ser pessoas. um profissional da saúde, né? E não Sim, de doença. exatamente, isso. Eu entrei na faculdade, acho que uma das primeiras aulas que a gente teve foi mostrar os pilares da. Tipo, o que que faz um bom médico? Então, tipo, tem Uhum, que ser. Eram 7 pilares, vou ver se eu lembro de todos. Vamos lá. uhum, É advogado da saúde, profissional, gestor, educador. Não lembro, mas tinha o advogado da saúde e o promotor da saúde foi uma coisa que me chamou muito a atenção, de eu querer ser um médico de saúde, que uhum, promove a saúde, que intervém justo no sim, momento antes da doença começar, com sim, educação, indo nessa vibe da nutrição, de alimentação saudável, uhum, que pelo que eu pude ver quase metade da graduação é que a boa parte das doenças, elas se devem ao nosso estilo de vida, né? uhum, O que a gente com come, como que certeza, a gente se relaciona, nosso sono, sim. a capacidade de lidar com o estresse, com frustração. Então, eu acredito, como nem você disse, que é o futuro mesmo. Sim, é o futuro. As pessoas estão cada vez mais preocupadas, né? Porque antes, alguns anos atrás, 100 anos atrás, ou um pouquinho mais, né? As pessoas elas morriam de doenças virais ali, né? É. Infecto-contagiosos. Infecções, pandemias, né? Era o que as pessoas morriam, porque não sabia como tratar, não tinha os medicamentos, os tratamentos. Então, essa era a principal causa da morte. E agora, nesse século que a gente está hoje, é as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são causadas justamente por esse estilo de vida sedentário, alimentação não saudável, né? E que a gente consegue agir ali na prevenção. Essas doenças crônicas não transmissíveis entram dentro de diabetes, pressão Isso. alta, obesidade,
infarto, são várias Sim, relacionadas muito ao estilo de vida, né? sim, muito. E que se a gente age antes, a gente consegue prevenir, E uma né? coisa que a gente não comentou é de alguns transtornos de como que alguns transtornos de cabeça, estresse, depressão podem influenciar no hábito da pessoa. Que às vezes a pessoa ela é muito ansiosa, tem um comer ansioso, Uhum. ou ela é muito depressiva, e às vezes alterna entre ou uma Comer compulsão muito. alimentar e uma falta uma anorexia, né? Não tá comendo. Uhum. Como que é isso? Como que você vê isso? É, tem muita relação, né? Tem a alimentação, ela tá muito ligada ao emocional também. E, e a gente tem que agir ali também ajudando o paciente e também em conjunto com outros profissionais que vão tratar essa parte da depressão, da ansiedade. Então, psicólogos, psiquiatras. Aí a gente vai trabalhando em conjunto para auxiliar, né? E perfeito, a gente tá encaminhando para o encerramento aqui. Hum. E queria muito agradecer. Queria perguntar se você quer deixar algum recado aqui para a audiência. Sim, queria agradecer quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de conversar sobre tudo, né, que a gente conversou. Se você não me segue lá no Instagram, no TikTok, eu posto bastante conteúdo nas minhas redes sobre nutrição, que é muito interessante, né? Então, eu vou colocar aqui. Você coloca? Eu coloco. Tá, a minha rede social aqui, Rafa Deieno Nutri, tanto no Instagram quanto no TikTok. Gente, eu queria novamente agradecer a Rafaela pela presença. Queria agradecer a vocês pela audiência. Pedir para vocês também se inscreverem no canal, seguirem as nossas redes sociais. E espero vocês no próximo Rochas da Saúde. Esse é o último episódio da segunda temporada. Fiquem tranquilos que a gente vai renovar para a terceira. E vai ser muito legal, vocês vão gostar. E eu espero vocês lá. Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e até a próxima.